Dia 16 de janeiro. Êxodo 9. O Senhor ordenou a Moisés: Volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará a distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã, levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A essa altura, eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e o seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei, a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido! Mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores que foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a terra de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Dessa vez eu pequei, disse ele.
O Senhor é justo e eu e o meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega! Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e os seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e o seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que o seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o dos seus oficiais, para que eu demonstre os meus sinais a eles, e também para que você conte aos seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios, e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca, em toda a história do Egito, seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal-intencionado, de jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite.
Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem o meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo sair. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas, onde viviam os israelitas, havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Ele disse: Vão e adorem o Senhor. Podem até levar os seus filhos pequenos, mas deixem os seus rebanhos aqui. Moisés respondeu: De jeito nenhum. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los sair. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando! Nunca mais apareça diante de mim! No dia em que vir meu rosto, você morrerá! Moisés respondeu: Muito bem, eu nunca mais verei o seu rosto novamente. Êxodo 11. Então o Senhor disse a Moisés: Atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: Assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje, passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos, dentre todos os animais, morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. E só então eu sairei. E ardendo de ira,
Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos. Por isso, farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração dele e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Êxodo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue no batente das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa principal para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias, comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia, de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias, não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão,
Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto das portas das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem o meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas me abençoem ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor,
Todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército.